Meu nome é Gustavo. Eu estou com 65 anos e solteiro. E nesta carta eu explico por que eu estou solteiro. Aos 65 anos, não é porque eu quero estar, é porque eu decidi e vocês vão saber o porquê. Com 65 anos, solteiro, eu moro com a minha mãe. Nesta carta da saudade, eu quero recordar o grande amor da minha vida. O grande amor da minha vida, Jussara. Jussara, esse era o seu nome. Jussara. A conheci no último ano letivo de nós dois, pois estudávamos juntos. Íamos e voltávamos juntos da escola, até então apenas colegas, amigos de escola. Éramos bons amigos, éramos bons colegas de escola. Jussara tinha uma amiga de nome Laura. E Laura viria mais tarde tornar-se uma cabeleireira. Mas muito antes de ser cabeleireira, Laura era uma grande amiga de Jussara. As duas eram amicíssimas, eram inseparáveis. Bem, então, nós um dia fomos comer pizza, eu e ela, Jussara, e foi quando nós já tínhamos terminado a escola tal, e pedi ela em namoro. Eu a pedi em namoro e ela aceitou. E eu fiquei feliz, eu fiquei realizado. Sim, numa tarde de sábado, ela quis arrumar o cabelo e pediu para que eu fosse com ela. E fui. E fui exatamente no salão em que Laura trabalhava, a sua amiga inseparável de muito e muito tempo. Chegando lá nesse salão, acompanhando Jussara, essa amiga Laura, eu percebi, ficava me olhando, fala-se, olhando de soslaio, aquele olhar meio assim, sabe, meio enviesado, aquele olhar meio disfarçado. Digo com toda sinceridade, ela me olhou com olhos de malícia. Era amiga, sim, era amiga muito forte, muito grande de Jussara de muito tempo. Mas quando ela me viu, ela começou a me olhar assim meio de lado, meio de rabo de olho, meio, sabe, com olhar de malícia. Sim, eu percebi, era olhar de malícia. Tipo assim, você é demais. Sei se eu te pego. Sabe essas coisas? Eu percebi, mas fingi não ter percebido. Eu percebi, mas fingi não ter notado. E como eu fingia não notar, ela insistia, disfarçadamente, sem que Jussara visse. Sabe, quando ela dá uma disfarçada e dá uma olhada. Passavam-se os dias. E quando eu estava com a minha namorada Jussara, Laura sempre aparecia. Eram amigas, amicíssimas de muito tempo, não sei de onde, mas ela de repente, oi, tudo bem com vocês? Na verdade, ela não saía da casa de Jussara. Ela sempre foi frequentadora assídua, mas nos últimos tempos ela ia direto. E eram muito amigas, como eu disse, mas um detalhe, ela sempre com aqueles olhares insinuantes, olhares maliciosos. Ela não tinha muito assim, sabe, ela olhava mesmo assim, como que despindo você. Não tem mulher que diz que o homem olha, que, nossa, aquele cara olha que você se sente nua, porque o cara parece que despe. Então ela olhava para mim como se olhasse assim e me despisse. Jussara não percebia. Jamais iria desconfiar que uma grande amiga estivesse, de repente, se aproveitando de uma circunstância, de uma situação. Talvez ela não confiasse em nós dois, que nós dois fôssemos ficar juntos, eu e a Jussara. Talvez ela achasse que era uma questão apenas de tempo e eu estaria, quem sabe ela poderia até me ganhar. Eu também não dava a mínima bola, porém percebia que ela dava em cima de mim. Chegou um dia que eu pedi a Jussara em casamento. Agora já não foi mais um namoro, agora foi casamento. E Jussara aceitou. E então, uma vez nós noivos,
nós noivos, e já com planos para o casamento, começaram-se os preparativos. Sabe, você não vai falar em casamento daqui a algum tempo e vai ficar por isso mesmo. Você já começa, encaminhar papéis, você começa a comprar alguma coisa, porque você precisa de uma cama, você precisa de um fogão, você precisa de uma geladeira. Então, desde quando eu a pedi em casamento, e nós ficamos noivos, então a gente começou a preparar as coisas, tudo encaminhando conforme nós sonhávamos. Aos poucos, porém, sem perda de tempo, fazíamos tudo o que precisávamos para que o casamento fosse o mais lindo e o melhor possível. Quando então chegou o grande dia, o dia do nosso matrimônio, Laura, amiga de Jussara, cabeleireira, olha, como eu disse, a Laura, depois de uma certa fase da vida dela, tomou esse rumo de cabeleireira. Ju, eu faço questão de arrumar você. Eu faço questão de te maquiar, eu faço questão de arrumar o seu cabelo. Eu quero fazer o seu cabelo, principalmente o seu cabelo. E Jussara tinha-se um cabelo bonito, um cabelão, vamos dizer assim, né? E toda feliz, Jussara, no dia do nosso casamento, quando chegou o dia, as noivas vão para determinado lugar. Tem umas que ficam o dia inteiro, é o dia da noiva, fazem massagens, e fazem isso, e fazem aquilo, e se preparam no salão, né? Já saem do salão arrumadas, preparadas, depiladas, e outras coisas mais cheirosas, né? Então, a Jussara foi toda feliz no dia do casamento, então, lá para o salão de Laura. Minha namorada, como eu disse, minha noiva, minha futura esposa, sempre teve o cabelo comprido e solto. Mas para o casamento, Laura disse que melhor seria um cabelo preso, um cabelo assim, sabe, feito um coque, que assim ficaria melhor, inclusive que a coroa de noiva ficasse em destaque. Se ficasse com o cabelão, ia tirar a beleza da coroa. Então, vamos fechar esse cabelo, vamos fazer um coque e vamos colocar essa coroa de noiva bem bonita assim, sabe? Jussara aceitou a ideia e até concordou, é verdade. O cabelo, né, tem que ser realmente amarrado, fechado e feito um coque. Ficou muito bonita. Ficou muito bonita mesmo. Eu não vi, mas quem viu falou que ela ficou linda, maravilhosa. E depois ainda, aí vestiu o vestido de noiva, e ajustou aqui, ajustou ali, o sapato, a maquiagem, não é? E aí aquele cabelo feito, um coque e a coroa de noiva sobre aquele coque. Minha namorada estava linda. Linda, namorada, noiva, né? E futura mulher, linda, linda, linda. Cabelo preso, feito um coque. Assim ficaria melhor. Inclusive a coroa de noiva ficaria em destaque. Jussara aceitou a ideia de Laura. Amiga que agora tinha o prazer, entre aspas, de preparar Jussara para o casamento. Prendeu o cabelo, foi feito um coque. E no próprio salão se maquiou, se vestiu, se arrumou, se preparou para na hora certa sair ali do salão de cabeleireiro para ir direto para a igreja, depilada, arrumada, perfumada, toda arrumadinha, sabe? Então, assim foi feito. Chegou a hora de nós nos casarmos. Jussara chegou. Abriu-se as portas da igreja. Jussara entra, linda, maravilhosa, a mulher da minha vida. A mulher linda, esplendorosa, aquele vestido de noiva, aquela coroa de noiva. Seguiu por toda a igreja, por todo o corredor, chegou no altar, ali me foi entregue pelo pai, pelo meu sogro, aquele beijinho e a cerimônia. E assim casamos. Após o casamento da igreja, nós íamos receber numa festa simples, né, os convidados, mais os padrinhos, os parentes, uma festa mais íntima. Nós não íamos fazer uma festa para 200, 300 pessoas, no máximo 50 pessoas. Então, foi mais assim para os padrinhos e mais íntimos e parentes lá na
própria casa de Jussara, onde havia um espaço, uma espécie de um quintal, onde foi armada uma lona. E ela, Jussara, toda feliz, eu também todo feliz. Afinal, tínhamos realizado um sonho, o do nosso casamento. E lembrar que nós tínhamos desde a escola a amizade, mas éramos apenas colegas, éramos apenas amigos de escola. Com o passar do tempo, então eu fui pedir em namoro, ela aceitou, depois noivamos, e eu pedi em casamento, e agora estamos casados. Ela toda feliz. Afinal, o sonho de amor nós acabávamos de concretizar através do nosso casamento. Num canto, nos observando, estava a cabeleireira, a amiga também de muitos anos de Jussara, estava a Laura. Ela tentava, parece, dar um sorriso, tentava se mostrar feliz, mas olhava para mim com um olhar que eu vou dizer uma coisa. Tipo, se você der mole, eu chego junto. Se você der mole, eu vou em cima. Ela meio que transmitia isso no olhar. Parece até ser muito pretensão minha. Parece até que eu sou muito pretensioso, mas não é não. Essa é a verdade mesmo. Num canto, nos observando, ela tentava disfarçar a alegria, tentava dar um sorriso quando via Jussara. Mas quando Jussara estava em outras mesas assim, em outros lugares assim, daquela pequena festa que fizemos, ela sempre olhava para mim. Eu que nunca falei nada para Jussara, até porque eram amigas e seria uma grande decepção para Jussara sobre o que eu via, sobre o que eu percebia. E vamos admitir que Jussara nem acreditasse. Que é isso, a Laura com olhares insinuosos em cima de você. Você está louco? Então, a inveja de nossa felicidade percebia-se no olhar, agora, depois de casados, no olhar de Laura. A inveja, os ciúmes, né, do nosso casamento. Como que se Jussara, uma grande amiga dela, tivesse encontrado a felicidade, o caminho para ser feliz, e ela ainda continuava de escanteio. Ela que se insinuou várias vezes a mim e eu que a ignorei solenemente. E agora ali, na festa de nosso casamento. Ela, inclusive, foi quem preparou a noiva. Tipo assim, maquiou a noiva, preparou o cabelo. Como amiga que sempre foi, mas aquele olhar diferente. Aquele olhar estranho. Agora, pode-se dizer que nem era um olhar assim, de que se eu te pegar, eu estraçalho, de que eu quero você. Não, era como se ela estivesse mordendo os lábios, de raiva, de inveja, porque enfim a amiga se casou. Ela provavelmente gostasse de mim, ou passou a gostar de mim, que me queria e eu nunca dei bola para ela. Quer dizer, nem todos percebiam, mas eu percebia. Ela naquele canto sempre olhando assim, sabe? E a festa está acontecendo. Mais ou menos no meio da festa, nós dois, eu e Jussara, falando em sairmos. Daqui a pouco a gente sai de fininho, veja o pessoal aí, vamos nós cuidar da nossa vida. Nós queríamos ir embora para que no dia seguinte nós pudéssemos ir sair pelo menos uma semana de lua de mel. Então, quando de repente, já quase perto de nós sairmos, e nós íamos embora, nós já tínhamos acertado, vamos embora, e lá num canto, Jussara como se estivesse ansiosa. Jussara, sabe aquele jeito de olhar assim, até meio maligno, sei lá, se era impressão minha também. Bom, mas de qualquer maneira, deixa a Laura lá, e vamos nos pedir aqui, vamos embora. Foi nesse momento que Jussara dá um grito. Ai! Ai, que dor! Ai, 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 ai! Ué, o que aconteceu? Eu corri, aliás, todos foram correndo. O que foi, amor? O que foi? Ai, eu não sei. A minha cabeça, sei lá, uma coisa horrível na minha cabeça. Uma dor muito forte na minha cabeça. O que pode ter sido? Nessa hora eu fiquei morrendo de medo. O que pode ter sido? Uma dor na cabeça terrível. Ai, meu Deus do céu. E ela arrancou a coroa de noiva, que até então ela está vestida de noiva, está durante toda a festa vestida de noiva, porque tirar foto com um, foto com o outro, e aí ela arrancou assim. Ai, que desespero. Ai, que dor, uma dor.
vestida de noiva. Imediatamente que ela arrancou aquela coroa, ela meio que desfez aqui no pescoço, que o vestido ele fechava aqui no pescoço, ela abriu tudo aquilo ali, e aquela dor, ai meu Deus, que dor, que dor, que dor. Então todos nós imaginávamos o que ela podia estar sentindo nesse momento, que dor era essa em sua cabeça, que dor era essa, assim tão repentina que parecia que ia arrebentar tudo. Começou a ter tontura. Ai, que dor. E aí, o que pode ter sido? Então vamos correndo para um hospital, médico, sei lá. Tanto que antes que acontecesse, a primeira pessoa ali ela caiu meio que desmaiando. Inclusive eu a segurei para que não caísse, não se estatelasse no chão. Todo mundo então, todo mundo ficou ali observando aquilo, e a mãe disse, tira a coroa, né? A coroa já tinha arrancado já. Desfaz aí, e tira isso, tira aquilo, né? Para deixar ela mais livre. Enquanto isso, estavam se providenciando um socorro. Porque a coroa tem aqueles arames, né? Que eles prendem no cabelo. E a mãe imaginou que talvez um daqueles arames estivesse enfiado na cabeça de Jussara. Sei lá, alguma coisa aconteceu. Então ela arrancou a coroa, deve ter furado. Quando a coroa foi tirada, terminou de se tirar, viu-se que não havia nada de errado com a coroa. Mas de maneira surpreendente, em meio àquele coque que havia sido feito, pegando todo aquele cabelo, um cabelo bem grande, um cabelo assim cabelo vasto, aquele cabelo que foi feito um coque, algo dentro daquele coque se mexia. O que é isso? Alguma coisa dentro daquele coque se mexia. Então se desfez aquele coque, se desfez, e ali dentro, em meio àquele cabelo, todo armado num coque, estava um escorpião. Um escorpião, meu Deus, um escorpião. E esse aqui é daquele pior, aquele escorpião amarelo. Meu Deus! Aquilo abalou a todos, e nessas alturas já tínhamos um carro para levá-la para o hospital imediatamente. Vestida de noiva, levada para o hospital, e aquele escorpião, alguém tirou aquele escorpião ali da cabeça. Olha o perigo, o que nós vamos fazer? E ela foi ficando cada vez pior, tanto que antes de chegarmos ao hospital, ainda no caminho, ela foi ficando roxa, foi se arroxando. E quando chegamos e foi atendida, não havia mais o que se fazer. Nessas alturas, o veneno do escorpião havia já circulado em sua corrente sanguínea. Sabe aquele escorpião perigoso? Aquele que eles falam que é amarelo. É um escorpião terrível. É o pior escorpião que tem. Então, o veneno do escorpião já tinha se propagado já pelo sangue de Jussara. Mas a pergunta, meu Deus, como é que foi aparecer esse escorpião aí? Como é que foi aparecer se o coque estava tão bem fechadinho, se o coque estava bem assim, como é que foi aparecer? Alguém disse, só se ele foi colocado aí. Como? Como é que iria um escorpião aparecer ali? Espera aí. Em meio ao cabelo, em meio àquele coque, um escorpião. Nessa hora, cadê a cabeleireira? Cadê a Laura? Laura, cabeleireira, cadê a Laura? Ela talvez tenha uma explicação como isso poderia ter acontecido. Nessas alturas, Laura já tinha ido embora. Eu não posso dizer 100%, mas eu não posso dizer 100%, eu não posso ser categórico, mas não tenho dúvida, aquele escorpião foi posto ali por alguém que se insinuava para mim, por alguém que ficou até a hora do escorpião atacar, ficou com um olhar assim, estranho, com um jeito meio de raiva, de vendo a felicidade, a alegria, a euforia, aquela coisa toda. Alguém colocou ali o escorpião.
Alguém ali colocou o escorpião. E não tinha outra pessoa. Porque o escorpião não iria entrar ali sem que Jussara percebesse. Ou teria caído, não, de algum lugar, não. Ali foi armado um jeito que no final, quase na hora do casamento, o coque terminou e o escorpião poderia ter atacado na igreja, poderia ter atacado ainda no caminho, poderia ter atacado no começo da festa, foi atacar exatamente por algum motivo no meio da festa. E aquele grito, ai, minha cabeça. Só aí, ao desfazer o coque, naquele desespero, é que se encontrou um escorpião. O escorpião foi posto ali. Não digo para matar. Talvez a pessoa que fez aquilo, e bem provavelmente é ela, Laura. Ainda que as pessoas digam, mas era uma amiga, uma amiga de muitos anos, de muito tempo, mas não tem outra pessoa a ter feito aquilo. Como é que o escorpião foi aparecer ali? Velório, sepultamento. E é por isso que eu, aos 65 anos, mando essa carta solteiro. Nunca mais eu quis ter outra mulher em minha vida. Eu jurei no caixão de Jussara, eu jurei em seu caixão que nunca mais queria ninguém na minha vida. Nunca mais. E não quero mesmo ninguém ao meu lado. Por isso, aos 65 anos, solteiro, e digo, ainda traumatizado com aquela morte horrível, estúpida, criminosa, motivada por um super escorpião venenoso. Eu só espero o meu dia chegar. Já estou com 65 anos. Nunca mais quis alguém na minha vida, nunca mais. Depois que eu passei por aquele trauma, depois que eu for para uma outra vida, eu sei que eu vou encontrar Jussara, o meu grande amor. Eu poderia até ter cancelado o casamento, porque não deu nem 24 horas. Me casei no sábado de manhã, à tarde casei-me na igreja, e na madrugada do mesmo dia, a morte de minha mulher, de minha esposa, ainda que por poucas horas. Poderia ter cancelado ali o casamento, mas eu não quis. Eu preferi permanecer casado e solteiro ao mesmo tempo. Pelo menos no papel, casado, mas na minha vida, solteiro. Olha, foi o comentário da cidade. Foi um comentário só. Laura, que poderia esclarecer o fato, sumiu. Nunca mais se ouviu falar dela. O que, de certa forma, provou que ela foi a responsável. Ela talvez tenha preparado, com ciúme, com inveja da felicidade da amiga em realizar um sonho que ela também tinha, que era o sonho de se casar. A outra está realizando e ela sempre ali, sendo de escanteio, sabe? Então, de repente, sabemos ao que motivou, o que a levou a fazer uma loucura dessas. No meio do coque, um escorpião.